Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Fábio Contreira. Eu tenho um pouco de experiência nessa área de IA, na área de dados, né, então já trabalhei bastante tempo com a parte de dados aplicada à acústica submarina. Não sei se vocês já viram falar dessa área. Então, eu comecei trabalhando com acústica submarina, com bioacústica. Então, minha tese de doutorado foi ali estudar o som que o camarão faz, uma coisa bem específica, assim, né? Muita gente até fica meio: "Ó, o que que você está fazendo na área de IA? Você veio lá do fundo do mar". Mas então eu tenho uma formação bem diversa, assim. Eu sou matemático de formação, depois eu fiz mestrado em engenharia oceânica, estudando sons de navios, e tal, e depois eu fiz doutorado em biotecnologia marinha, onde eu estudei o som dos organismos ali, né, crustáceos, como camarão, entre outros organismos, né. E tô nessa área de IA já tem algum tempo, né, porque a gente sempre utilizou IA, né, nas nossas aplicações como ferramenta, né. E aí depois ali de 2022, né, principalmente com esse boom ali do ChatGPT e tal, popularizou muito, mas a gente já utiliza há muito tempo, né, principalmente modelos de aprendizado de máquina, né, a parte de rede neural. Eu trabalhava muito também com comunicação submarina, então usava ali um pouco de rede neural convolucional, e tal. Então, dentre outras coisas, tá. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Agno. Então, a primeira pergunta que eu sempre recebo, e vocês talvez vão perguntar isso também, e estão se perguntando, é: "Por que usar o Agno?". Alguém tem essa resposta? Por que usar o Agno? Se tiver, pode falar no chat aí. Então, essa é a primeira pergunta que eu recebo sempre. Eu até participei recentemente de um podcast do IA Sob Controle, né, com o Fabrício Carraro, Marcos Mendes, e ele fez essa pergunta também, né: "Por que usar o Agno? Quando usar o Agno? Qual é a régua para utilizar o Agno?". Então, vou falar rapidamente. O Agno ele é um framework, com foco em criação de agentes, né, de sistemas multiagentes, né. É um framework muito pythônico, ou seja, então ele é muito simples de usar. Ele é um framework multimodelo, ele tem ali a parte de ter o multimodal já de forma nativa. Então tem algumas coisas bem interessantes em relação ao Agno. A gente consegue fazer, assim, implementações muito rápidas com ele. Mas aí vem essa pergunta: "Ah, tá, mas por que usar o Agno? Por que não usar um LangGraph? Por que não usar um Llama Index? Por que não usar um QAI?". A minha resposta é uma opinião minha, tá, eu gosto de utilizar o Agno porque ele é bem simples e de fácil entendimento, e eu gosto bastante da documentação dele. E aí vem aquela régua, né, tipo: mas quando que eu vou usar o Agno e quando que eu vou usar o LangGraph, por exemplo?". Vou fazer essa comparação aqui dos 2, porque eu acho que é uma comparação interessante, né. Então, geralmente, o LangGraph ele é mais utilizado, né, eu utilizo os 2 no meu trabalho. Então a gente tem projetos com LangGraph, tem projetos com Agno. Então eu gosto de utilizar mais o LangGraph, né, o LangChain, nas minhas aplicações, quando eu preciso ter um controle ali melhor do que está sendo feito, quando eu tenho ali estados, né, quando eu tenho, fluxos ali mais complexos, principalmente relacionado a quando eu dou autonomia para os agentes. Então, por conta lá das características relacionadas a grafos, tal, eu gosto mais de usar o LangGraph por isso. E o Wagner eu uso para coisas mais simples, né, mas não tão simples. E aí eu já vou falar para vocês que essa entrevista que eu dei no IA Sob Controle deve estar fazendo um mês e pouquinho, e tal, e de lá para cá eu já fui mudando um pouco da minha opinião e da minha resposta àquela pergunta, né. Hoje eu já considero que o Agno pode ser utilizado em várias aplicações, tá. E a minha opinião, tá, em relação a usar o Agno agora ou o LangGraph, é em relação à autonomia dos agentes ali, a ter controle dessa autonomia, né, ter controle muito controle da delegação de tarefas, tal, coisas desse tipo. Então, quando a gente tem, aplicações dessa, eu prefiro usar o LangGraph. Quando eu tenho aplicações que eu tenho mais fluxos determinísticos, aquelas pipelines mais, baseadas em um workflow, eu gosto de usar o Agno. Mas aí cada um tem que avaliar de acordo com a estratégia, né, do seu projeto, de acordo com a equipe que você tem. Então, se você tem uma equipe que não entende muito de frameworks de IA, que está começando agora, pô, o Agno é ótimo para quem está começando. Já o LangGraph tem uma curvinha ali mais acentuada, tal. Então, sempre pense em estratégia, o time que você tem, né, e a complexidade do seu fluxo agêntico ali, tá? Então essa é a minha dica para você escolher qual é o framework. E aí, entrando aqui no Agno,
eu gosto bastante, essa aqui é a página da documentação dele, eu gosto bastante dessa página da documentação, porque ela tem ali alguns exemplos muito bons, né, e ela traz ali, explicações bem rápidas sobre, determinadas features do Agno ali. Então, aqui tem o Welcome to Agno, aí, né, que você pode, né, partir logo para construir o seu primeiro agente. Então, você constrói o seu primeiro agente muito rapidamente, usando o Agno com poucas linhas. E aí aqui a gente vai poder até ver aqui, eu vou construindo com vocês no Colab aqui. Então aqui no Colab eu vou ficar migrando entre a documentação e aqui, tá, para a gente poder ter algo dinâmico. Vocês podem ir perguntando também e pode ir pedindo coisas, a gente vai tentando fazer aqui. Então a primeira coisa, eu abri um Colab aqui, instalei o Agno e estou instalando 2 provedores aqui de IA, 2 LLMs, a OpenAI e da Anthropic, né. E aí, gente, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa usar essas credenciais, né, a gente vai ter que usar as credenciais da OpenAI, da Anthropic, né, e melhor do que o expor aqui é utilizar um recurso, né, sei lá, no seu ambiente você pode usar ali um ponto .env, não subir ele, na cloud você pode usar o sistema de credenciais lá da cloud, e aqui no Colab tem os secrets, então você pode usar os secrets, você pode adicionar um secret aqui, ou seja, você adiciona o nome, o valor, né, e você consegue, ter aqui bem escondido, bem protegido a sua credencial. Então aqui vocês vão ver que tem os 2 ativos, da Anthropic e da OpenAI, e tem um do Tavilha aqui desativado, talvez a gente use hoje ainda, né. Então, aqui mesmo, né, ele já dá o exemplo de como você usar aquele secret, né, como chamar ali no código, então ele dá um pedaço do código ali, eu já coloquei para cá, então a gente faz o import ali do AES, o import do Google Colab e chama esses 2, então a gente já tem no nosso ambiente ali como variável de ambiente a nossa chave ali da OpenAI e a chave da Anthropic, né. Então esse é o primeiro passo para a gente conseguir utilizar. E aí vocês vão ver o seguinte, se a gente criar se eu fico falando a gente é meio complicado, né, mas eu vou falar várias vezes, mas se criarmos aqui um primeiro agente e é simples de criar eu vou criar um jeito eu vou criar de uma forma mais simples ainda do que na documentação, eu deixei uma colinha aqui para copiar para ser mais rápido. Se criarmos aqui um agente mínimo, né, apenas chamando aqui a classe agent do Agno, né, e fizermos uma pergunta, né, nesse caso eu vou falar aqui sobre a seleção brasileira, já que a gente está em ritmo de Copa do Mundo, né, então tem muita gente pensando nisso o tempo todo. Fazer uma simples chamada da classe agent, só para a gente ver o resultado. Estou chamando aqui de agente mínimo, não tem modelo, não tem nome, não tem instruções, né, só para vocês verem e assim que vocês tiverem dúvida pode ir perguntando. Então se a gente fizer simplesmente isso, a gente já vai conseguir ter uma resposta, né, do Agno, que automaticamente vai utilizar a chave da OpenAI, tá. Então a gente vai ter uma resposta, a seleção brasileira de futebol, a equipe que representa oficialmente o Brasil nas competições, e tal. Então a gente só de instanciar o agent, é como se a gente estivesse usando só o provedor de LLM ali, né, ou nesse caso o OpenAI, que é o default, de uma maneira bem simples e a gente já consegue implementar uma LLM nesse caso, e eu estou chamando de um agente mínimo, que ainda não tem comportamento, ainda não tem uma descrição, tal. Então, ainda tem essas questões também da gente entender o que que é uma LLM, o que que é um agente. Então tem gente que acha que isso não é um agente, que é só uma chamada numa API. Então vou deixar essa discussão para vocês, tá? Cada um tem uma opinião, enfim. Então isso é um jeito mais simples da gente rodar um agente, tá? Agora a gente pode fazer, de fato, trazendo, a declaração do modelo diretamente. Então a gente pode trazer declaração do modelo ali diretamente. Isso é óbvio que é muito importante que a gente faça, né, no nosso ambiente de produção, nas nossas aplicações, porque a gente quer ter o controle do modelo que a gente está utilizando, né? Então a gente vai, né, e seta aqui. Então aqui eu setei separado aqui, atribuir a variável, importei aqui a classe OpenAI Chat, né, onde eu consigo passar o modelo aqui, eu estou passando no 5.4 mini, para a gente gastar um pouco menos, né, e passo aqui já para dentro daquela classe agent, eu já passo qual modelo que eu vou utilizar, que é esse caso aqui, tá. E vou dar um print aqui com a mesma pergunta, a resposta vai ser a mesma, né, estão fazendo a mesma coisa, a única coisa que está diferente aqui é que agora eu estou atribuindo a um modelo, né, e tô deixando esse modelo explícito ali, certo? E
só para a gente começar, eu vou fazer aqui também com o modelo da Anthropic, com o Claude, né, para vocês verem como se faz, e tal. E a mesma coisa, a gente passa aqui a classe Claude, né, passa com o modelo que a gente quer, a versão do modelo, e passa ele aqui dentro da classe Agent. Muito bem, a gente já tem ali um agente mínimo ou uma chamada nas APIs do Claude e do OpenAI implementado utilizando o Agno. Até aqui tudo bem, tranquilo? Alguma pergunta? Pode fazer no chat, tá? E aí eu vou avançar um pouco mais e vou passar de fato, transformar de fato isso em um agente com um comportamento, e vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz isso. Então, no Agno, ele permite que a gente passe para ele, a gente dê para ele uma identidade, né? E aí, quando a gente começa a dar uma identidade para esse agente, né, coisas relacionadas a comportamento, a gente já vai ter uma resposta, ou seja, mais direcionada para o que a gente quer, para o objetivo, né, que a gente está determinando ali para essa função, tá? Então, nesse caso que eu estou passando, continuei importando aqui a classe agent, né? Nesse caso, eu vou manter aqui a OpenAI, então vou continuar usando a OpenAI, né? E vou chamar o modelo 5.4 mini. E agora vocês vão ver que eu vou passar, além do modelo, eu vou passar o nome desse agente. Isso vai ser muito importante, né? A gente ter um nome quando a gente estiver trabalhando em time, quando a gente estiver trabalhando num workflow, né? Eu vou passar a descrição, que também é muito importante para isso, para quando ele tiver autonomia ali e quiser chamar um agente, delegar funções. Então a gente vai ver que isso vai ser interessante, mas que vai mudar de nome. A gente vai ter um nome chamado ali role também, né? E passando já esse, essa descrição e esse nome, a gente já consegue ter ali mais informações para que a gente consiga, de fato, controlar e gerenciar os agentes que a gente for desenvolvendo, tá? E a próxima etapa, que aí sim a gente já começa de fato a ter um agente com regras bem definidas, com um comportamento bem explícito, é a gente adicionar a isso as instruções. Então, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, eu estou aqui em tema de Copa do Mundo, né? Então, só se falam disso, eu estou nesse tema aí. Mas no curso também a gente está utilizando esse tema, um tema diferente do usual, a gente está ali com a parte de relacionada a futebol, em criar um Scout AI FC, né? Então aqui a gente criou, né, nesse outro exemplo, eu mantenho aqui o modelo, eu ainda estou passando o nome, estou passando a descrição, né? E agora sim eu vou passar as instruções que eu quero dar para ele, tal. Então vou passar, olha, eu gosto de separar as instruções assim, então, tipo, o papel de quem é o agente ali, como ele se expressa, as restrições ali, o que ele não faz, né, o formato, como a saída deve ser estruturada, comportamento de borda é importante, como a gente reage fora do escopo. Então, vou passar essas instruções e aí a gente já vai ter um comportamento atrelado, né? E a gente já pode fazer um teste, e a gente vai ver que a resposta já vai vir bem relacionada a esse comportamento. E eu vou fazer 3 testes aqui, foram até testes que eu fiz no curso, só para a gente começar, só para a gente introduzir, e aí eu volto com vocês nas instruções para a gente dar uma olhada, que são testes. O primeiro é um perfil torcedor, então eu vou estar chamando esse agente aqui, tá, que a gente criou, que é o agente treinador. Ele é um assistente conversacional do Scout AIFC, que é uma plataforma que a gente está utilizando aqui, está criando para que a gente utilizou no curso, né, para auxiliar técnicos, torcedores, comentaristas, né, em casos relacionados a futebol, né. Então ele responde dúvidas da seleção brasileira masculina de futebol, né, combinando ali o conhecimento técnico com linguagem clara, e a gente tem ali as instruções, né. Ele é o treinador, no caso, e aí tem ali algumas instruções, o tom dele é profissional, direto, analítico, ele nunca inventa convocações, escalações, resultados, ele responde em até 3 parágrafos. Se for perguntar coisa fora, né, se for uma pergunta sobre futebol, mas fora do escopo da seleção, ele vai tentar redirecionar com elegância para outro domínio, né. E se a pergunta sair completamente, ele vai redirecionar ali com bom humor para a seleção. Então isso é um comportamento bem interessante, comportamento de borda. Isso é muito importante quando a gente estiver desenvolvendo uma aplicação para produção, tá? Então sempre definir muito bem essas regras, esse que a gente chama ali de system prompt, tá? E aqui eu vou fazer o primeiro teste, que é como se fosse um torcedor curioso perguntando. Então, por que a Copa de 1970 é considerado o auge da seleção brasileira?
e ele vai dar uma resposta, né, porque ele tem isso, o modelo tem isso na base de conhecimento dele, na base de treinamento dele, então vai ser fácil para ele responder isso, tá. Uma segunda pergunta, um segundo teste, vai ser relacionado à à solicitação de um dado em tempo real. Então eu vou pedir aqui, ó, quem foi convocado para a última lista da seleção e como foi o último jogo. Aí vão começar a vir alguns problemas que a gente vai ter, né, que são relacionados a informações que estão fora da base, né, utilizada no treino desse modelo, tá. Então aqui ele vai falar: "Não consigo afirmar com segurança a última convocação, nem o jogo mais recente, sem consultar uma fonte atualizada. Se você quiser eu posso fazer, né, 2 coisas e tal". E aqui a gente vê um ponto que a gente já começa a precisar de outras funcionalidades, outras ferramentas, né, para a gente ter mais contexto para dar resposta, tá. Então, a gente já consegue perceber que, ó, o primeiro teste foi ok, o segundo, né, a gente pediu dados em tempo real, quase que em tempo real, e já falou que não dá, que precisa de conhecimento externo, né. E a terceira aqui é uma pergunta fora do escopo da seleção, para a gente ver se ele vai ter um comportamento como a gente descreveu aqui, que é se tiver uma pergunta, se for sobre o futebol, mas fora do escopo da seleção, ele tem que redirecionar com elegância ali. Então vamos fazer esse teste. Então nesse teste, uma pergunta fora do escopo, ele vai falar: "Não consigo cravar com segurança quem é o melhor hoje, sem dados atualizados em tempo real, tal. Se você quiser, eu posso fazer 2 coisas úteis e comparar, tal". E aí a gente vai perceber uma outra coisa aqui, que é o seguinte, isso aqui foi bem interessante dar essa resposta, né, que foi uma pergunta fora de escopo, mas ele falou um pouco sobre não ter acesso a esses dados, né, mas ele, de uma certa forma, redirecionou aqui, ó, ou dizer qual deles tem mais encaixe para a seleção brasileira, então ele deu uma redirecionada. Mas ele não redirecionou completamente, né, como a gente colocou ali com elegância para um tema, né, da seleção. Isso está muito relacionado quando eu estava montando o curso, né, eu vou contar um pouco dos bastidores do curso, tá muito relacionado ao modelo que a gente utiliza, tá. Então se eu trocar aqui o Mini pro GPT-4, a gente já vai ver que vai ter uma resposta um pouco diferente, né, dessa daqui, e ele já vai dar uma redirecionada um pouco melhor, né, seguindo as instruções que a gente tem. Então ele vai falar: "Ó, posso te ajudar melhor no recorte da seleção, que é meu foco aqui no Scout EFC. Sobre o Real Madrid, né, eu evitaria, cravar com certeza, tal". Então você já vê que a resposta já muda um pouco de usar o mini para usar o GPT-4, o 5.4 ali full, tal. Então isso aconteceu muito nos bastidores do curso, quando eu estava montando o curso, né, e criando as aulas, então eu via que algumas perguntas eram bastante, influenciadas ali para o modelo, e a gente vai ver isso, né, a gente vê isso na prática, né. Então tem tarefas que a gente precisa de um modelo um pouco maior, tem tarefas que a gente precisa que a gente pode utilizar um modelo um pouco menor, então isso é uma coisa que a gente vai entendendo com o tempo. Aqui são testes, então aqui a gente está mais querendo explorar isso, e é legal ter acontecido isso para vocês verem. Então, isso é uma nossa primeira exploração ali, criando um agente com comportamento, e tal, e a gente já sentiu algumas necessidades, a gente sente necessidade de ter ali uma tool, né, alguma coisa que adiciona um conhecimento externo, né, dentre outras coisas. E aí voltando aqui na documentação, se a gente entrar aqui em SDK, a gente tem vários exemplos aqui interessantes. Então, se você clicar aqui em Agents, você tem ali o que são, agentes, né, construindo agente, rodando agente, debugando agente, o uso. Então tem ali agentes com tools, né, saída estruturada. Então tem várias coisas interessantes que a gente vai conseguir utilizar, que a gente vai precisar utilizar em produção e que vale a pena a gente dar uma explorada. Aqui tem exemplos mais práticos, né, com use case. Então, você clicar aqui, tem alguns use cases legais, né, de você construir agentes específicos, né. Então, vale a pena dar uma explorada nesse tutorial, nessa documentação do Agno, porque ela é bem completa. E uma coisa que não tinha na época do curso, e acabou sendo lançada bem recentemente, é essa parte de skill aqui. Então você consegue hoje rodar um
um agente atribuindo uma skill para ele. E aí ele usa ali como base, né, a forma de criar skill que o Claude tem. Então você pode criar uma skill lá com base no modelo do Claude, no template do Claude, e conseguir passar aqui para um agente, né, nesse skills loaders aqui, e passar a skill que você quer, né, e ele vai conseguir ler essa skill e vai trazer ali como um direcionamento, em onde vai ter referências, scripts, e ele vai conseguir executar uma tarefa de uma forma um pouco mais, eh, organizada e roteirizada, digamos assim. Então só quis falar um pouco sobre isso, porque é algo bem interessante que saiu e eu falei: "Putz, podia ter no curso", mas enfim. Mas ficou bem legal e eu posso também, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa em relação a isso, só perguntar, pode mandar nas minhas redes, lá no LinkedIn ou aqui mesmo, e aí eu compartilho um exemplo mais estruturado sobre isso, né. E aí voltando aqui para nossa nosso código, né, então uma das coisas que a gente notou é que, poxa, esse agente precisa, né, na maioria das vezes, nesse caso aqui, de conhecimento externo. Então ele vai precisar de um conhecimento externo, ele vai precisar de uma tool. E a implementação de uma tool aqui no Agnum é bem tranquila, então a gente consegue implementar uma tool só adicionando, um parâmetro aqui dentro da da descrição do meu agente. Então eu vou botar aqui, ó, para a gente poder fazer esse teste, eu vou criar aqui eu vou primeiro instalar uma tool que eu gosto de utilizar, que é essa tool do Tavily Python. Então o Tavily é uma ferramenta muito boa para você utilizar para fazer web search, né, para você fazer busca na web. Então essa tool, ela vai permitir que o nosso agente tenha a capacidade de pegar um contexto externo, pegar um contexto atual, por exemplo, e trazer ali para a LLM para te dar uma resposta melhor, tá. Então eu vou botar aqui o Tavily, ele necessita que você tenha, uma chave, né, então você tem que criar uma conta lá, né, essa conta você já tem um acesso gratuito ali, que você pode fazer várias chamadas, então dá para brincar bastante, né. E você tem que criar credencial, então entra lá no site do Davi, cria a conta, cria uma credencial, consegue usar do modo gratuito ali para fazer vários testes para estudo durante um bom tempo, né, e faz a mesma coisa que a gente fez em relação ao OpenAI e Anthropic, né, adiciona a credencial aqui, eu já tinha adicionado, é só clicar aqui em adicionar novo secret, né, e aí tu dá um nome, dá o valor aqui, no meu caso já estava adicionado, eu só ativei aqui. E aí depois você faz a leitura aqui e tudo ok. Então, como que a gente faz para chamar essa tool? E aí eu vou mostrar aqui um passo bem simples, né, para adicionar essa tool. Nesse caso aqui, deixa eu botar aqui para vocês. Nesse caso aqui eu vou botar só essa tool do Tavily por enquanto, tá? Depois eu vou mostrar outras opções, dá para a gente combinar tools, dá para a gente criar uma política de fontes para eles saber escolher qual tool ali é a melhor. Nesse caso eu vou adicionar só a do Tavily por enquanto, eu vou tirar aqui do Wikipedia que eu estava usando, né, e a gente pode fazer, né, criar um agente ou reduzir um pouco aqui o as instruções só para dar uma legibilidade melhor, né. Então a gente tem ali a mesma coisa, a gente criou uma variável ali, atribuiu o modelo que a gente quer, a versão, a gente importou aqui o agent, né, para a gente criar esse agente, importou aqui o OpenAI Chat, importou o Tavily Tools, né, passou uma descrição, passamos o modelo aqui dentro do agente, passamos umas instruções aqui, que foi uma instrução mínima, e aqui eu criei esse parâmetro aqui, tá vendo? Que na verdade agora tem uma tool, né? E passei a tool Tavily Tools aqui e botei um markdown true aqui só para ele poder renderizar e te trazer uma resposta bem bonitinha ali da nossa pergunta, tá? Então, aí eu vou botar uma pergunta aqui interessante, que é uma pergunta que eu usei até no curso, né, que é uma pergunta assim: "Como o Tele Santana montava", Tele Santana foi um técnico da seleção brasileira lá, em 1982. Então botei ali: "Como ele montava o ataque da seleção de 82 e quem hoje teria o perfil parecido na última convocação". E aqui eu alterei, vocês perceberem, eu alterei o modo de chamar ali o agente, tá. Então aqui em cima eu estava chamando o treinador.run e ele me dava a resposta assim, e aqui eu já vou chamar o treinador ponto print response e vou ativar o modo stream.
Então ele vai me dar uma saída mais bem formatada, tá, e vai dar em streaming, né, então ele vai ir pu postando é mole, desculpa. Mas ele vai ali printando, né, o que ele está fazendo. E é bem legal que a gente consegue fazer o tracking do que ele tem feito ali, do como ele está chamando, né, e o que ele está fazendo ali por trás e a resposta por um todo. Então ele faz a gente fez essa pergunta, ele vai mostrar aqui as chamadas que a gente fez, né, naquela tool, não usando o web search, né, ali do Tavily, e ele sempre monta uma query para o Tavily baseada nas instruções e na pergunta que ele recebeu, né, nas instruções que a gente deu e na pergunta que ele recebeu. Então ele passa aqui, tá vendo, a query baseada naquela pergunta, ele vai passando várias queries aqui, de acordo com a necessidade que ele tenha de responder aquela pergunta, né. Então ele fez 3 chamadas aqui usando o Tavily e trouxe uma resposta, né. Então a gente já adicionou um conhecimento e aí ele trouxe uma resposta já trazendo os jogadores da atualidade, Estevão, João Pedro, que não foi para a Copa, mas Vinícius Júnior, o Rodrigo tá machucado, também não foi, o Martinelli e tal, e traz outros jogadores, assim. Então ele já traz um contexto externo a isso, tá. E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, do Trentin, que é: "O Agno poderia ser utilizado no ambiente corporativo onde os colaboradores da empresa poderiam fazer consultas em relação ao material interno da empresa e liberaria uma consulta LLM?" Sim, a gente poderia fazer isso. Então a gente poderia criar, por exemplo, uma RAG, utilizar o Agno para criar uma RAG e disponibilizar essa RAG no ambiente corporativo, de maneira que os colaboradores pudessem ter ali, fazer consultas sobre material interno da empresa. Então, um exemplo bem legal, na própria Radix, a gente tem uma aplicação que é baseada em Agno justamente para isso, Trentin. A gente tem uma base interna ali, que é uma base de departamento pessoal, e a gente criou um sistema multiagente, né, em Python em Agno, né, em Python obviamente, em Agno, e ele tem ali vários agentes, né, então ele tem um agente lá que consulta determinada informação do departamento pessoal, tem um outro agente que pega essa informação, faz uma validação para depois entregar a resposta para o usuário. E ele faz essa consulta em documentos que a gente tem lá. Então você pode colocar um PDF, você pode colocar um docx, você pode colocar um markdown, você pode pedir para ele, olhar um HTML, alguma coisa do tipo. Então você consegue usar essa base interna, e aí tem alguns passos, né, então aqui tem até um exemplo aqui bem legal, né, que ele fala sobre essa parte de ter ali uma RAG, né, e ter eles chamam de uma RAG agêntica, né, então ele passa essa RAG agêntica, eu acho que deu uma mudada um pouco nesses exemplos aqui dele. Ah, aqui, ó. Então ele passa aqui, tem ali a parte de agentes com tools, e tal, e ele passa uma relacionada a conhecimento aqui, ó, quando você tem aqui Agent RAG. Então você consegue atribuir a ele, uma base de conhecimento. Nesse caso ele está usando uma base ali, né, ele está criando um banco ali, uma base vetorial para isso, então ele está usando o pgvector. Então o que você precisa? Você precisa ter uma base interna, e vou dar um exemplo bem legal. Você pode ter alguns PDFs, né, e querer pegar esses PDFs e usar para consulta. Aí o que você precisa? Você precisa primeiro criar uma base, um banco de dados vetorial, e aqui ele está instanciando um pgvector, que é um do Postgre, né, ele cria uma tabela, cria ali, passa ali a URL, ativa aqui qual é o modo de busca. Nesse caso aqui, o modo de busca vai ser o search type, né, no modo híbrido, ou seja, ele vai fazer uma busca que vai utilizar similaridade vetorial e também vai utilizar, o match de determinadas palavras ali, e você passa qual é o modelo de embeddings que vai utilizar. Pronto, aí você cria a sua base de conhecimento, tá. Criada a sua base de conhecimento, né, você precisa popular ela, você precisa trazer informações para ela, certo? E aí você traz informações para ela a partir tem uma outra função aqui, que é você traz as informações a partir de adição de contexto, né, de content, ou então de conteúdo, né, na verdade. E você adiciona esse conteúdo, e aí no Agno você tem a opção de fazer isso, aqui, utilizando arquivos PDF com uma estratégia de tokenização default,
né, por exemplo, ou você pode ter uma estratégia ali de check-inização, que você, eh, defina ali uma estratégia customizada, né, você tem ali uma estratégia customizada, você pode ter um retriever também, que é o método que a gente usa para buscar essa informação também de uma maneira customizada. Então você pode fazer isso de forma bem tranquila no Agno, tá. Eu vou mostrar um exemplozinho para vocês ali. É porque aqui no Colab fica um pouco complicado de trabalhar com arquivos aqui, mas eu vou mostrar. E a outra pergunta é: eu teria uma base interna e o Agno seria uma camada de controle onde poderíamos filtrar ou direcionar conforme regras, né, funcionaria? Sim, você também consegue fazer isso, você pode ter ali um agente que vá fazer esse controle, ou você pode até implementar ali guardrails ou coisas do tipo, ou até mesmo no prompt, né, para você fazer esse tipo de coisa, né, e isso funcionaria legal, né. Você poderia, aí a próxima pergunta é: funcionaria híbrido com essa base RAG e algumas coisas LLM pública? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas também é possível utilizar LLMs, né, provedores públicos, então a gente consegue, não provedores públicos, né, mas open source, então a gente consegue usar provedores open source e também consegue usar bases públicas, não sei se é mais ou menos isso que você quer saber, mas a gente consegue os 2, né. Então tem aqui alguns provedores, tá vendo? OpenAI, Anthropic, Google, tem aqui os open source, então tem o Grok, DeepSeek, Mistral, tem alguns aqui, Cohere, Meta, tem como você conectar direto com o Hugging Face, né. E usando os tradicionais, né, o da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, você também consegue, né, o Gemini pela Google aqui também. Então, perfeito, você consegue utilizar essas LLMs, tanto proprietárias quanto open source, né, você pode usar também bases públicas, bases internas, então dá para fazer bastante coisa em relação a isso, tá. Então, deu para entender? Entendi. Beleza. Então é isso, esse foi um teste utilizando o tool, eu acho que é um teste interessante para a gente ver ali que a gente precisa, eh ter ali, de fato, um conhecimento externo em determinadas situações, tá. Então, a gente tem esse agente aqui, que é um agente treinador pronto aqui, a gente pode fazer um teste melhor em relação a isso, tá. E aí, o que que a gente pode tentar fazer agora? Eu deixei um pouco aberto aqui, né, tô tentando fazer uma live meio no free aqui, no freestyle, tentando trazer algumas coisas de acordo com a demanda de vocês, e tal. Mas a gente pode tentar, de fato, utilizar outro agente para o nosso para nossa aplicação, de fato, para nossa pergunta, né. O que a gente para nossa plataforma, nesse caso, para nossa plataforma Scout AI FC, que é uma plataforma, enfim, relacionada a futebol, como eu falei para vocês. Então a gente poderia ter um outro agente, né, a gente poderia ter ali um agente que tivesse uma responsabilidade específica. E aí vem uma coisa bem interessante. À medida que você for aumentando a quantidade de regras para um determinado agente, você pode causar problemas ali relacionados à confusão, a ter uma alucinação, a errar, né. Então, assim, quanto mais instruções você insere em um determinado como comportamento para um determinado agente, mais isso pode estar propenso a erro, tá. E aí uma saída é você dividir responsabilidade, a gente sempre fala sobre isso, sobre dividir responsabilidade, é você ter agentes para tarefas específicas, tá. Então você pode ter um agente, nesse caso aqui, treinador, você pode ter um outro agente que, sei lá, é um analista, você pode ter um outro agente que é um auxiliar técnico. Então vale a pena você conseguir, fazer essa leitura e fazer essa divisão de tarefas, tá. Isso vai ser muito importante quando a gente tiver um sistema maior, um sistema mais complexo, né, para que a gente consiga depois rastrear determinada coisa, que a gente consiga de fato, ter ali um maior controle da situação. E aí, nesse caso aqui, eu vou transformar esse agente que eu estou chamando de treinador, num agente que eu vou chamar agora de olheiro. Então, ele vai fazer esse papel de ir lá buscar uma informação externa e trazer, tá. Então eu vou criar ele aqui, vocês notem que agora eu vou passar o role para ele, ao invés de descrição. Então, isso aqui tem que estar muito bem descrito, muito bem escrito, tá. Então nessa role aqui eu vou passar o que ele faz, qual é a função dele,
tá bom? Nesse caso aqui, eu vou usar também o Wikipedia como tool. Então, vou botar aqui para a gente fazer a leitura do Wikipedia. Ah, mas eu não instalei ele. Calma aí. Vou instalar ele aqui rapidinho. Então, eu vou usar o Wikipedia como tool, tá? O Wikipedia, e aí vocês vão ver que tem uma diferença entre ali o Wikipedia e essa parte do Tavily. O Wikipedia ele é muito utilizado e vai te trazer respostas melhores quando a gente tem dados mais consolidados, tal. O Tavily já vai trazer dados mais num contexto quase tempo real ali, da atualidade, tá bom? Então eu vou utilizar os 2 e eu vou fazer o seguinte, vou criar esse modelo esse agente olheiro, vou passar um modelo específico para ele. É legal você também atribuir um modelo para cada agente, né, que aí você consegue saber: "Poxa, esse agente aqui, ele precisa de um modelo mini, eu preciso de um modelo maior ou menor", e a gente define de acordo com a tarefa. Nesse caso aqui, o olheiro, vou passar esse modelo aqui para ele, essa versão, vou dizer que ele é olheiro, vou dizer que ele busca ali informação, eh, externa, então ele é o olheiro do Scout EFC, sua função é buscar informação verificável em fontes externas. Vou falar para ele, eu vou passar uma política de tools para ele, tá, que isso é bem importante. Então olha, use o Tavily para eventos recentes, use o Wikipedia para fatos históricos consolidados. Retorne dados objetivos, números, datas, nomes, fatos, não importa, não interprete nem opine, passando algumas regras para ele, né. E passo aqui para ele as 2 tools que a gente tem, tá. Então criei esse agente, o agente olheiro, e agora eu vou fazer uma leve redefinição aqui no meu agente, treinador, né. E agora vocês vão ver o seguinte, esse agente treinador, eu já vou passar ele considerando que eu vou ter ele num time. E aí vocês vão ver um conceito, que é o conceito de time. O conceito de time de agente no Agno é bem legal. Você consegue coordenar ali múltiplos agentes, aí a gente já passa por uma leitura de um sistema multiagente e tal, nesse caso o time. Você consegue coordenar múltiplos agentes, né, de acordo com o modo. Aqui eu estou com o modo coordinate, onde o agente principal, que é o que vai ser definido aqui nas instruções desse time, né. Então eu instanciei aqui a classe team, passei aqui o modelo que eu quero para esse treinador, né, que vai ser o meu modelo. As instruções que eu passar dentro dessa classe time aqui, vai ser as instruções desse agente aí que vai coordenar o time, tá. E aí, aqui eu vou chamar ele de treinador do Scout EFC, vou falar que é o modo coordinate, ou seja, ele vai coordenar ali como ele vai passar a delegar as tarefas, né, entre os membros da equipe dele. Nesse caso, os membros do time dele é só o olheiro. Então eu passei só o olheiro como membro, passei o modelo e passei as instruções aqui. Então nessas instruções eu passei: "Ó, você é o treinador, sua função é responder ao usuário sobre a seleção, tal". Então essas informações aqui, como eu falei, elas são as informações para o coordenador do time, mas elas entram dentro do time. E aqui no membro eu passo só o nome, né, uma variável lá que é atribuída para o agente olheiro e ele já vai entender. E aqui na regra eu passo, ó, quando o usuário pedir algo que envolva dados recentes, números, fatos verificáveis, delegue ao olheiro antes de responder. Então ele já vai entender isso. Então ele já vai se coordenar ali como um time. Eh, então, o que que a gente pode tentar fazer de teste aqui? A gente pode fazer uma pergunta aqui para ver ele funcionando, que é a seguinte, vou botar aqui uma pergunta. Eu vou pedir para esse time, agora eu estou chamando ele de time Scout AI, né, aqui. Eu vou pedir para ele fazer uma análise pré-jogo do próximo confronto da seleção e vou pedir para ele ali quem está em forma, quem é o adversário, qual seria a estratégia. O comportamento que ele deve ter, de acordo com as minhas instruções aqui, é que ele tem que chamar o olheiro para pegar essas informações lá e depois ele vai pegar tudo, vai sintetizar e vai dar uma resposta. Vamos ver se ele vai fazer isso. Então a gente né, passa a pergunta aqui e ele começou a trabalhar, né. Às vezes demora um pouco, às vezes não demora, depende da latência ali do modelo na hora, tal, né, depende também do meu computador aqui, depende de um monte de coisa. Então, nesse teste, ele tem que passar ali e tem que fazer, o uso das tools para depois ele responder, né. Então ele vai delegar para o agente olheiro, no caso, né, e esse agente olheiro que tem uma tool, ele vai fazer um teste, ele vai fazer uma busca, tá. Então aqui a gente viu isso, então ó,
ele delegou, tá vendo, ó, delegou a tarefa para um membro, esse membro é o olheiro, então beleza, ele fez certo, seguiu a nossa regra, né, ele viu que precisava de informação externa, "Opa, quem coleta informação externa no meu time?". É o olheiro, vou passar para ele. Aí ele foi e passou lá uma query, ó, levante dados verificáveis, se disponível, tal, fontes externas, e o olheiro traz isso, traz essa resposta, né, como contexto para o treinador dar a resposta. Então ele trouxe ó, o contexto do confronto. O próximo jogo da seleção será contra Marrocos, 13 de junho, que é sábado agora. Aí fala local, tal, pela fase de grupos na Copa. E ele fala quem está em forma. Vinícius Júnior está em forma, Rafinha está em forma, Bruno Guimarães está em forma, Neymar não está em forma. Ele já deu uma erradinha aqui. É um nome de peso, mas eu acho que ele fala, embora a sua condição física e a minutagem sempre exijam cautela, né? E aí fala alguma coisa aqui dentre os demais, tal, mas percebe que ele já traz uma informação interessante. Ele já fala do adversário, fala dos últimos jogos do adversário aqui, traz uma informação, traz uma estratégia ali ideal para o Brasil, tal. E, enfim, mas o importante aqui para a gente é que ele fez a delegação da tarefa para o olheiro, porque ele identificou que precisava de dados externos e conduziu ali, sintetizou a partir do contexto que ele teve. Falar do Neymar é sempre polêmico, né, mas enfim, é isso aí. Deu para entender esse passo? Ficou legal? Tem alguma dúvida vocês? Como a gente montou um time aqui muito rápido com o Agno, então a gente já tem um time isso aqui, Trentin, eu acho que o Trentin tinha perguntado. Isso aqui é muito útil quando você tem ali, múltiplos agentes, você precisa fazer uma validação, você precisa fazer uma checagem de informações que um agente pegou, né, externamente ou que ele pegou ali numa base interna. Então é legal você ter essa divisão de tarefas. A gente sempre tem ali no nosso fluxo ali meio que template para os nossos projetos, a gente tem sempre um agente que planeja, um agente que executa, um agente que faz uma análise, um agente que interpreta e outro que dá uma conclusão, e óbvio, os guarda-reios ali, ou um agente que faz validações, né? Então a gente tem sempre um fluxo desse, tá? Então a gente consegue ter uma estrutura bem legal. Então essa é uma opção que a gente tem no Agno de utilizar agentes, tá? É uma opção interessante, vale a pena dar uma explorada nisso. Nesse caso aqui, o Agno tem esse tutorial bem legal aqui, né, onde fala aqui a parte do básico da coordenação. Então, como eu falei, tem outros tipos de coordenação. Então, você tem ali os tipos relacionados a aquela que eu falei, de você ter uma delegação de tarefas, você pode ter tarefas executadas por todos os membros em paralelo, ou você pode ter ali uma escolha, né, mais relacionada à especialidade. Então você tem ali algumas formas de fazer isso, ou apenas o roteamento, tal. Então você consegue ver aqui nessa parte aqui de Teams, né, como coordenar, como ter ali um humano no loop, é bem interessante isso, tá. Então uma coisa legal dessa parte de Teams. Tem outras coisas que eu não vou entrar aqui de fato no código, mas eu posso mostrar para vocês. Tem a parte de workflow, que seria uma coisa parecida, assim, em você ter o time, mas é quando você tem vários agentes, você quer ordenar eles ali numa pipeline determinística. Então você pode usar esse conceito do workflow. E aí, nesse conceito do workflow, você tem como fazer workflows condicionais, workflows em paralelo, ou seja, quando você pede para o seu agente executar um passo, você pode pedir para, olha, primeiro eu vou executar um passo com o meu agente que planeja, depois eu quero que você execute um passo com o agente que executa a partir do planejamento, depois eu quero que faça análise a partir da execução, e assim ter um fluxo sequencial. Você pode ter um fluxo condicional, onde, olha, você só vai executar isso se acontecer essa condição. Então, você tem um agente executando ali, você só vai executar o próximo se acontecer determinada condição, né? Então, tem várias coisas nesse sentido, né? Tem ali um loop, você pode ter um loop até ele atingir uma determinada condição. Então, lá no curso, vocês podem dar uma olhada nisso, na aula 4, tem várias coisas, vários exemplos desse tipo, né? E também você pode executar tarefas em paralelos, que vai economizar tempo, coisas do tipo.
Então tem várias coisas que a gente pode fazer, do ponto de vista de trabalhar em conjunto com vários agentes, tá. E a gente pode entrar mais a fundo, vocês podem ver o curso lá. No curso a gente fala bastante o curso na verdade ele tem 5 aulas. A primeira aula é mais uma aula, né, de conhecer ali, de criar o seu primeiro agente, de coisas do tipo. A segunda aula a gente já investe mais em tools, como usar tools, como criar regras de uso de tools, né, política de uso de tools. No terceiro a gente fala só sobre times, como eu mostrei aqui para vocês. Então a gente explora ali algumas formas, né, de delegação, a gente testa algumas coisas, a gente testa, eh, como que pode criar uma política de delegação de membros do time, dos agentes. Então isso também é importante, quando de fato chamar um, quando chamar o outro. A gente vai para uma quarta aula ali que a gente fala sobre workflow, sobre esses pipelines mais determinísticos, e no final a gente fecha ali apresentando o Agent OS, apresentando ali, como gerenciar agentes, né, como levar o Agno próximo da produção, expondo API, pô, bem legal, com a parte de memória, parte de sessão, o curso ficou muito maneiro. Eu sou suspeito para falar, né, Yuri, mas eu achei muito legal, eu fiquei muito satisfeito montando o curso, assim, gostei bastante, consegui trazer um tema diferente, um tema relacionado ao futebol, e tal, então, assim, ficou legal, eu acho que vale a pena lá dar uma conferida, entendeu, pessoal? E a gente pode fazer uma parte 2 aí, né, Yuri? Mas obrigado a todos aí pela participação. Obrigado aí por quem participou, obrigado, Fábio, por estar aqui, por ter sido Valeu, muito obrigado. disponibilizado, por trazer esse conhecimento, aprendi demais, a galera também acredito que tenha aprendido muito, e vou ficar esperando a parte 2, vou te cobrar, hein? Valeu, obrigadão. Marca lá no LinkedIn quando fizerem os projetos, marca lá pra gente ficar ciente. Valeu. Boa, valeu, galera. Tchau, Boa tchau, boa noite aí. noite. Tchau, tchau.